Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação tamanha estar aqui com você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva no nosso canal. Se você estiver assistindo este programa pela TV, peço por gentileza que você vá lá no YouTube, canal Fé e Determinação, e você, por favor, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, deixe o seu joinha e faça parte dessa história. Hoje a lição é a lição de número 7. E a lição de número 7 diz: Davi é ungido rei. O texto áureo desta lição diz: Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, versículo 13. A verdade prática diz: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Também é bom salientar que no primeiro tópico desta lição, ou bem antes, melhor falando, existe o objetivo geral. O objetivo geral diz conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Objetivos específicos quer dizer, primeiro, apresentar a unção de Davi como rei. Segundo, delinear a virtude do serviço ou de serviço do rei Davi. Retratar Davi como um guerreiro. O primeiro tópico desta lição fala Davi, o rei ungido. E os subtópicos, primeiro fala significado e propósito da unção. O segundo fala o simbolismo da unção. E também o terceiro, a unção sobre Davi. Amados e queridos, a unção de Deus é o selo, a marca que qualifica e separa o indivíduo ao propósito divino. É interessante salientar isso, porque o óleo era usado e apreciado como um bálsamo, como usado, por exemplo, para curar enfermidades, feridas abertas, expostas. O pastor, quando ele ia buscar uma ovelha perdida, ele ia com 3 coisas: a vara para corrigir a ovelha, o cajado para conduzir a ovelha e o óleo para sarar as feridas da ovelha. Porém, o óleo, ele era considerado uma das características ou uma das figuras da terceira pessoa da Trindade. Tanto é que o Espírito Santo, ele tem várias características ou simbolismo. Ele simboliza e aparece na Bíblia como um selo, aparece na Bíblia como um vento, aparece na Bíblia como um fogo, aparece na Bíblia como água, e aparece na Bíblia como um pomba, e também aparece como o óleo. Então, existe uma ligação entre a pessoa
do Espírito Santo com o óleo. É um dos símbolos do Espírito Santo. No hebraico há duas palavras para unção: suca e machá. A palavra suca, ela aponta para a unção com óleo sobre o corpo e a cabeça. Lembra do que a Bíblia fala? O próprio Davi dizendo: unge minha cabeça com óleo. Realmente, reis e também sacerdote e até mesmo profetas, eles recebiam este óleo. Pessoas separadas para trabalhar no templo tinham que ter o óleo. Também, observando também que o óleo também era utilizado nos utensílios sagrados do templo. Porém, vale pontuar aqui que o óleo, ele era uma característica importante para o seu processo de fabricação e de extração. Antes do óleo, existia a oliveira, a azeitona, o processo da prensa, o processo de fabricação e de extração ali. Tinha pelo menos 3 características. A primeira ali, a prensa e o processo de prensar a azeitona, de extrair, na verdade, a oliva, ou seja, o azeite. Primeiro vinha a primeira carga, a primeira leva. Ela apresentava um óleo de melhor qualidade. Era um óleo a princípio usado e separado para o templo, para a unção. Segundo, vinha o óleo que era usado e utilizado para curar ou colocar sobre as feridas das pessoas, das ovelhas, dos animais em geral. E terceiro, o óleo também era usado e utilizado para a lamparina. Ou seja, existia como que 3 classificações de extração: a primeira, a segunda e a terceira. Também é importante salientar que a prensa da azeitona, da oliveira, era que fazia toda essa pressão, na verdade, para poder fazer a extração do óleo. Amados, esse simbolismo da unção, ele tem uma característica interessante. Primeiro, porque era uma marca ou era uma característica, ou era o derramamento do óleo sobre alguém que representava uma pessoa separada para o exercício da função. Outro fator também é que quando nós olhamos sob o ponto de vista da unção sobre Davi, percebemos também que várias outras personagens bíblicas foram utilizadas o óleo sobre a cabeça. Entre elas estava Saul, Davi e tantos outros homens e pessoas receberam este óleo sobre a cabeça. É importante também salientar que quando Deus, ele levanta pessoas, ele restaura pessoas, ou ele, na verdade, tem algo e um propósito específico para alguém, o óleo e a unção têm que fazer parte deste momento. A unção que estava sobre a vida e que foi colocado sobre a vida de Davi, na pessoa de Samuel, que fez ali aquele propósito de unção e ungiu o rei de Israel, separando ele e colocando ele em destaque entre os seus irmãos, caracterizou uma pessoa separada
uma pessoa completamente focada para o propósito. Deus, ele levanta pessoas com propósito. Um fator também importante que devemos pontuar aqui é o que é dito no que se refere, por exemplo, essa questão de amizades. Amizades na obra de Deus. Amizades no ministério. Amizades ou coleguismo ou conchavos. Percebemos literalmente que, conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Por isso, ele foi orientado por Deus, ele foi orientado a criar uma estratégia para poder não dar vista ao rei, para poder não correr o risco de vida. E aqui tem um detalhe interessante aqui, que precisamos pontuar quando se refere a amizades, conchavos e outras coisas. Muitas pessoas separam cooperadores, auxiliares, líderes de departamento, pastores, diáconos e presbíteros baseados em, na verdade, aparências, em estética, em uma série de outras coisas, inclusive amizade. Mas quando Samuel estava na casa de Jessé e viu ali todos os filhos de Jessé, ele foi observando pelo estereótipo de cada um dos filhos e imaginou: eu acho que é esse, e o Senhor ia dizendo: esse não, esse aqui também não. E esse, Senhor, esse aqui também não. E esse aqui também não. E o Senhor chegou a dizer: não olhe para a aparência, porque eu não olho como o homem olha. O homem olha para a aparência, eu olho para o coração. E aqui a gente observa e percebe literalmente que a visão e o propósito de Samuel, melhor falando, era a amizade. Tem feito muitos a agirem como de uma forma completamente diferente, sem a direção de Deus, sem o propósito de Deus. E aqui vamos para o segundo tópico. O segundo tópico desta lição fala sobre Davi, o rei que era servo. E o subtópico fala o ungido servindo. O segundo fala o Espírito do Senhor se retira de Saul. O terceiro, Deus levanta autoridades. E também é importante pontuar aqui, número um, quando se refere o ungido servindo. Submissão, humildade, característica de servo, prontidão em servir. Deus escolheu Davi com essa característica. Por que que é interessante ver essa trajetória de Davi ali? Primeiro, porque ele não fora convidado a participar daquela reunião. Não fora convidado a participar daquele ajuntamento com os filhos. Não fora convidado para dizer que ali tinha uma reunião, ali tinha uma reunião, ali ia acontecer algo importantíssimo para a família. Pelo contrário. Sabe, amados, isso nos ensina. Tem pessoas que fazem de tudo para se aparecer, para se expor. Tem pessoas que até na verdade, constrange as outras para quererem aparecer. Mas a Bíblia fala que
o Senhor manteve Davi ali escondido, para que no tempo certo o revelasse e o exaltasse. Um fator também interessante é que, quando se refere, o Espírito do Senhor se retira de Saul. Será se o desviado, se aquele que pecou, será se aquele que transgrediu, será se aquele que está em costumeira atitude de erros e de falhas, será se o Espírito de Deus ainda está na vida dele? A Bíblia fala que este homem, Saul, rei, ele começou a estar desviado dos propósitos do Senhor, dos caminhos de Deus. E a Bíblia fala que o Espírito Santo não estava mais sobre ele, não estava mais como era antes. E passou a atormentar um espírito maligno. Amados, onde não tem espaço para Deus, tem para o diabo. É por isso que nós temos que tomar um cuidado importante com a nossa mente, com a nossa consciência, com nossos pensamentos, conosco mesmo. Porque nós podemos, sim, abrir portas para Deus, também podemos abrir portas para o diabo. Podemos, sim, abrir portas para o Senhor e fechá-las para o diabo. O Espírito Santo permanece na vida de uma pessoa que peca, porém se arrepende. Que pecou, mas porém, na verdade, está com o coração quebrantado, contrito e arrependido. É outra situação. Por isso que a Bíblia diz, não apagueis o Espírito, ou não entristeçais o Espírito. Na vida de Saul, a Bíblia prova que ele se afasta quando uma pessoa peca e não se arrepende. Ou seja, nesse momento e nessa situação é um espaço para o inimigo agir. Aqui tem algo interessante para pontuar, é que todos nós temos muito que aprender quando se refere ao que diz aqui, Deus levanta autoridades. É importante que venhamos colocar aqui um ponto. Primeiro, cuidado com a vaidade, o poder, o desejo exacerbado pelo poder, pelo brilho, pelo palco, em querer brilhar. Isso é prejudicial. A trajetória de Davi nos explica e nos mostra, quanto mais estivermos escondidos na cruz de Cristo, melhor é para nós. Porque há um momento que Deus nos exaltará. Guarde essa palavra para a sua vida. Davi era servo de Saul e não tinha essa vaidade de querer por querer a qualquer custo o poder. Pelo contrário, ele acreditava que o Senhor iria lhe exaltar. Um fator também importante que podemos aqui pontuar é o que está no terceiro tópico desta lição. E o terceiro tópico fala Davi, o rei que era guerreiro. E no primeiro subtópico fala o gigante Golias. O segundo diz Davi, ungido e cheio de fé. E o terceiro, ele fala sobre as armas do garoto. E o quarto, o contraste entre Davi e Golias. Muito temos que aprender aqui e usar uma teologia prática para nossas vidas. Primeiro, é importante que nós, na vida, venhamos a estar preparado
para grandes desafios. É importante que nós na vida venhamos estar preparados muitas das vezes até para o pior. Por quê? Porque todos nós, em sã consciência, no nosso estado emocional, sempre queremos e esperamos coisas boas. Mas a Bíblia fala que existe o dia mau. Porém, aqui fala, interessante que no primeiro subtópico, o gigante Golias, observamos também que era o maior desafio que Davi ia enfrentar ali. Um fator interessante que não era só para Davi. Davi era de uma mediana estatura. Porém, o rei Saul era um homem absolutamente alto, mas estava ali, acuado pelas ameaças do grande gigante. Os soldados de Israel estavam também, na verdade, completamente acuados, porque se sentiram amedrontados pelo tamanho, a envergadura e a estrutura física daquele guerreiro, como também as suas armas de guerra. Muitas das vezes na vida, nós não estamos preparados para grandes desafios. É por isso que é importante que na vida nós venhamos sempre a estar completamente como guerreiros, soldados, não confiando em nós mesmos, mas no Senhor, porque do Senhor vêm as nossas vitórias e as nossas conquistas. Um fator também interessante é quando é dito Davi ungido e cheio de fé. Amados, a vida não é fácil. Na verdade, a vida só é dura para quem é mole. Porém, quando olhamos a trajetória de Davi e observamos esse cenário, ele, na estrutura física dele, ele mediante e diante do grande desafio que era Golias, ele não titubeou. Meus amados e amigos irmãos, na vida você precisa ter coragem. Na vida você precisa ter atitude. Na vida você precisa pelo menos entender as características de Davi, elas estavam pautadas em atitude e coragem. Uma pessoa que não tem atitude na vida é um amedrontado. É uma pessoa que vai estar sempre acuado. Não tem ação, não tem reação. O inimigo o amedronta e o acurrala, mas ele vai estar sempre acuado e amedrontado. As grandes conquistas e os grandes vencedores são para aqueles que realmente se propõem a lutar. E aqui, algo interessante nos coloca aqui. De repente, Davi, na condição de ungido e cheio de fé, ele começa a olhar pelo retrovisor do seu tempo, retrovisor da sua história, e ver que ele tinha uma coisa que você precisa ter, que eu preciso ter, e que todos precisam ter, é experiência. Um homem sem experiência é um homem sem plataforma, é um homem sem retrovisor, é um homem que não tem passado. A experiência, ela nos deixa marca, ela nos deixa tristezas, nos deixa alegria, nos deixa momentos que fazemos e que passamos, mas a experiência da vida, ela é importante para todos. Davi era um homem que ele tinha uma experiência em uma batalha. Ele protegia a ovelha. Ele tinha a experiência de lutar contra o leão, de lutar contra o urso. Ele tinha a experiência, ou seja, onde ele estava, ele tinha atitude, coragem e tinha uma vida de experiência. Aqui também é importante salientar é que o Espírito Santo na vida de uma pessoa faz a diferença.
Assim como a unção na vida de Davi, a presença do Espírito Santo na vida de alguém é um divisor de águas, é uma plataforma de sucesso. E quando alguém tem o Espírito Santo na vida, esta pessoa já é considerada um mais que vencedor. Observamos também as armas do garoto. Quando olhamos todo esse cenário, podemos enxergar algumas coisas que temos que ter e tomar como lição. Primeira coisa, não queira ser ninguém, seja você. É verdade. Se você é simples, fala manso, fala tranquilo, não é retraído, é melhor você ser você. Não seja ninguém, não queira ser alguém. Tem pessoas que imitam cantores, imitam pastores, imitam pregadores. Queridos, nesse cenário, observamos que o rei Saul, a maior autoridade ali, era um guerreiro. E disse para Davi, Davi, usa a minha indumentária, usa a minha armadura, usa, eu quero que você use. Mas quando Davi foi usar a estrutura de armadura dele, Davi não se sentiu bem. Não se sentiu ele. Sabe, amados, é tão bom quando nós temos personalidade e sabemos o que queremos. Porque tem pessoas que querem ser pessoas, outras pessoas. Tem gente que quer ser tanta gente e esquece de ser ele mesmo. E isso, na verdade, é um caminho para a derrota. Porque eu me lembro agora da história de David Yong-Chul. Sim, quando ele foi para os Estados Unidos, ele viu Billy Graham pregando pela primeira vez, ele ficou impressionado. E ele começou a orar e a falar, e ele voltou para a Coreia. Aí ele começou a dizer para Deus, ó Senhor, eu quero ser o Billy Graham da Coreia. Eu quero ser o Billy Graham, aliás, dos Estados Unidos. Eu quero ser aquele Billy Graham que eu vi lá na América. Eu quero ser esse Billy Graham aqui na Coreia. Eu quero ser esse Billy Graham aqui na Coreia. Um dia o Senhor falou para ele, meu filho Paul, na época era David Yong-Chul, meu filho, eu só preciso de um Billy Graham, mas eu vou precisar de um David Yong-Chul. Sabe, amados, Deus quer usar você com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas características, com as suas virtudes e suas fraquezas. Deus quer usar é você. E ponto final. Davi entendeu isso e ele abraçou a causa e preferiu, sabe o quê? Ser ele mesmo. O que ele tinha? A funda. O que ele tinha? As pedras. Ele queria ser ele. Amados, quando a gente reconhece, percebe quem nós somos, muita coisa muda. Queridos, e aqui tem o contraste entre Davi e Golias. A altura do grande gigante com o tamanho do garoto Davi. Era impressionante. Porém, Deus ele faz assim, ele confunde sábios. Deus ele faz assim, ele confunde na verdade as pessoas, a mente dos inteligentes. Deus ele confunde na verdade as pessoas, elas não entendem que Deus não trabalha na lógica humana. Deus trabalha na forma como ele quer. E um fator interessante que eu quero te perguntar aqui, qual era a sua motivação? Qual é a sua motivação? A motivação de Davi. Qual era a motivação de Davi? Primeiro, Davi ele sabia que tem um chamado e tinha um chamado. Um fator interessante, o que me motiva? O que me motiva a eu ser um presbítero, a eu ser um auxiliar, a ser um pastor, a eu ser um diácono, a eu ser um professor? Qual é a minha motivação? Minha motivação é palco, minha motivação é o brilho, minha motivação é plateia, minha motivação é aplausos, tudo errado.
A minha motivação tem que ser agradar a Deus. E ponto final. Sabe por quê? Quando nós estamos com a motivação certa, Deus nos honra. Queridos, e aqui eu quero finalizar dizendo que Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra e que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Que Deus te abençoe e te guarde. E aqui, recomendo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e faça parte da nossa história e dessa maratona de estudos e mensagens. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te apresento as pessoas que aqui estão, que vão dar aula, que vão estudar, que vão, Pai Celestial, trabalhar, na verdade, nesta lição. Que o Senhor os abençoe e que no abrir da boca deles, eles venham ser abençoados e cheios do Espírito Santo e que venham ser pontes de Deus, venham ser, na verdade, escada do céu, que venham trazer bálsamo de cura e que venham ser ungidos assim como Davi foi ungido e venceu grandes desafios. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.